Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Jimenez e o Veja Mercado desta quinta-feira, 21 de dezembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O convite também está feito para você assistir o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Todos os 12 episódios desta temporada estão disponíveis no nosso canal no YouTube, é só acessar lá. Vamos ao mercado, porque as bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. Ontem, a reforma tributária foi promulgada pelo presidente Lula no Congresso Nacional, depois de mais de 30 anos de discussões. O ano vai se encerrando também com a elevação da nota de crédito do Brasil pela agência Standard & Poor's, a S&P. Só que os desafios para 2024 prometem ser duros também. O mercado projeta um crescimento menor da economia brasileira e grandes bancos internacionais enxergam o risco de uma recessão nas grandes economias. Ainda assim, bancos como o Bradesco e o Santander projetam que o Ibovespa pode atingir até os 160 mil pontos em 2024. Para conversar comigo sobre 2023, sobre 2024, fazer um balanço e projetar o próximo ano, meu convidado de hoje no Veja Mercado é Antônio da Luz, economista-chefe da Ecoagro. Antônio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Diego. Prazer estar contigo, toda a audiência da Veja Mercado. Vamos lá, Antônio. Começo falando, então, sobre já as projeções de 2024. É nítido uma desaceleração no ritmo de crescimento econômico, pelo menos no projetado pelo mercado. Esse ano a economia deve crescer algo perto de 3%. Para o ano que vem, a projeção é de 1,5%. Na sua avaliação, já começo falando sobre o agro. O que a gente pode esperar desse setor que surpreendeu no primeiro semestre, que garantiu bons resultados para a economia neste ano? E o que a gente pode esperar, portanto, do agro, especificamente, no ano que vem, no primeiro e no segundo trimestre? Diego, o que aconteceu com o agro nesse ano foi algo atípico. O crescimento foi muito forte mesmo. Nós crescemos, pelas nossas projeções, nós deveremos crescer em 2023 16,1%. Então, poxa, a China não cresce isso, e nós estamos crescendo 3 vezes a China quase. Então, no biênio. Então, é um crescimento muito robusto, algo incomum, não tenha dúvida. Só que não tem como sustentar um crescimento dessa magnitude todo ano. Nós tivemos a maior safra da nossa história. Veja, nós saímos de uma produção de 270 milhões de toneladas para 320 num único ano. Então foi um crescimento muito robusto. E não tem como manter um ritmo de crescimento desses, não é assim que as coisas funcionam. E em nenhum setor. Agora, num setor que tem a variável climática dentro da equação, fica mais difícil ainda. Nós estamos num ano de El Niño, que nos traz algumas dificuldades de plantio, nós vamos ter safra, nós vamos colher, agora não será uma renovação de recorde, será uma safra menor do que a de 2023, mas ainda bem maior do que a de 2022. Só que como em termos de PIB, o que nós comparamos é um ano contra o outro, deverá ser menor em 24. Então nós deveremos decrescer um pouquinho em 2024, mas partindo de um patamar super elevado. Então, a nossa projeção para o agro para 2024 é uma queda de 3,35, mas se nós olharmos o que aconteceu no biênio, será um crescimento ainda espetacular, mostrando a pujança do setor, e nós só interromperemos este crescimento não é pelo desejo dos produtores rurais, porque eles estão plantando uma área maior, pelo menos essa era a intenção de se fazer. Mas, infelizmente, nós não conseguimos semear toda a área, ou o setor não conseguiu, e consequentemente, atrasará a segunda safra, então nós teremos uma produção menor. Mas não foi por causa do desejo do empresário rural. Isso aconteceu porque, infelizmente, nós conseguimos fazer muitas coisas apesar do clima, mas nós não conseguimos fazer todas as coisas apesar do clima. Certo, você mencionou o El Niño, e nós temos um El Niño que é um fenômeno natural aqui na América do Sul. Temos também ondas de calor no Brasil inteiro. De que forma que esses fenômenos climáticos inúmeros atingem o agro e podem impactar a produção, as safras no ano que vem?
A agropecuária é uma indústria a céu aberto, né, porque hoje o nível de tecnologia de uma fazenda é uma coisa incrível. A quantidade de máquinas e equipamentos dentro de uma fazenda, olha, não é qualquer indústria que tem a quantidade de equipamentos que estão lá à disposição para a produção agrícola e também pecuária. Agora, nós não temos telhado naquela indústria. Então, sim, nós somos impactados de várias formas. Quando chove demais, como aconteceu no sul do país, se o solo tem muita umidade, não consegue plantar. Agora, se está muito quente e muitos dias sem chover, o solo não tem a umidade mínima para plantar. E aí tem que esperar. Só que a janela de plantio ela é dada dentro de um intervalo. Então, choveu, deu a umidade, o pessoal vai lá e planta, mas enquanto não acontece, tem que esperar. Se chove demais, é a mesma situação. Quando se tem muita umidade, tem que esperar, só que tem uma janela. Então, por isso que as fazendas têm tantas máquinas, justamente para poder dar ritmo quando a janela ocorre. Mas os produtores brasileiros, eles estão acostumados com esse cenário. O que não é comum é o que aconteceu no ano passado, onde a maior parte do Brasil aconteceu tudo certinho. O normal é termos algum tipo de problema, porque trabalhamos com a natureza. O que nos preocupa nesse cenário, Diego, são as mudanças climáticas. Essa sim, porque a agricultura brasileira ela captura carbono. Ela tem um balanço aonde captura muito mais do que emite, porque fazemos plantio direto, porque conservamos o solo, porque plantamos mais de uma vez no mesmo hectare, fazemos rotação de culturas. Isso o mundo não faz, isso nós fazemos isso. Só que as mudanças climáticas, se elas pioram esse cenário, elas nos desafiam ainda mais. Por isso que a gente costuma dizer que o Brasil, a agricultura brasileira é a principal vítima das mudanças climáticas, e ao mesmo tempo é a agricultura que tem o maior potencial de emissão de títulos verdes, porque nós fazemos uma agricultura bastante limpa, bastante verde, com muita preservação ambiental, coisa que não tem igual no mundo. Aliás, não tem nem parecido no planeta. Você mencionou que o agro deve ter um desempenho no ano que vem inferior ao que teve nesse ano, atípico, mas ainda assim superior ao de 2022. Pensando em crescimento econômico, a projeção de hoje do Boletim Focus é de 1,5%, mas o mercado já tem algum tempo errado essas projeções. O agro pode ajudar outros setores também e, quem sabe, melhorar essa projeção de crescimento econômico? Ela, na sua avaliação, pode ser considerada conservadora? Diego, eu participo também do Boletim Focus, do Banco Central. É, às vezes pode ser erro mesmo, mas às vezes não. Nós fazemos projeções a partir de modelos econométricos. Agora, partindo de um pressuposto tudo mais constante. Mas o mundo não é constante, então, à medida que as coisas vão mudando no mundo, nós vamos atualizando as nossas projeções. Não é uma questão de erro, é uma questão de atualização de cenário, porque o mundo muda. Por isso que todas as semanas nós somos chamados para dar a contribuição, justamente porque as coisas estão em constante movimento. Só que nós estamos um pouco mais otimistas do que a média do Focus para 2023, justamente porque também estamos mais otimistas na questão do agro, mas nós estamos um pouquinho mais pessimistas para 2024. Nós estamos trabalhando com I2 neste momento. E eu vou explicar por quê. Nós já estamos com os serviços, o volume, a atividade de serviços no Brasil já negativo. Os serviços é a nossa maior, o nosso maior setor, é onde estão a maior parte dos empregos, onde temos a maior parte das micro e pequenas empresas, e já estamos negativo. Nós já vamos fechar 2023 no negativo nesse setor. E vamos começar 24 negativos. Quando nós olhamos o crescimento do PIB, o PIB registra o que passou. Já foi um crescimento muito pequeno, de 0,1. Agora, o quarto trimestre, né, não se descarta vir negativo, até porque o volume de comércio também está muito baixo. Nós tivemos na última leitura uma queda para 0,2 no acumulado de 12 meses. E olha que a última leitura não entra Black Friday,
que todos nós sabemos que foi fraca. Então, e se o Natal vir fraco também, será que a gente não já fecha o ano de 23 com o comércio no negativo, entrando 2024 no negativo? Então, por conta dessa situação no setor de serviços, nós estamos um pouquinho mais pessimistas. A indústria está numa situação que já não tem muito mais o que cair, porque a queda vem quase que estrutural. E os serviços começaram a decrescer em outubro do ano passado. Então, nós precisamos ter uma melhora. E o governo tem sinalizado, olha, taxa de juros. Não, não é a taxa de juros. A taxa de juros está caindo, em que pese nós tenhamos ainda os efeitos defasados da política monetária, é importante nós lembrarmos que não são só os juros. Nós temos um nível de endividamento das pessoas muito elevado, os dados do Serasa Experian são escandalosos, mostra que 44,5% da população adulta está inadimplente. Imagina, quase metade da população adulta inadimplente. Nós temos uma menor demanda de crédito, pelo indicador também do Serasa. Ou seja, está difícil o setor de serviços e o comércio, de uma maneira geral, se recuperarem com mais força em 2024. Pode ser que aconteça, a gente torce que aconteça. Agora, com esse cenário todo que você mesmo trouxe na introdução, a preocupação que nós estamos tendo com o que está acontecendo lá fora, com os riscos de recessão, porque no mundo, para nós, está muito claro, ou nós teremos uma recessão, e se tivermos recessão, os bancos centrais vão baixar as taxas de juros, mais forte, mas se não houver essa recessão, se o que houver for um pouso suave, os bancos centrais terão que trabalhar, vão ter que lutar contra uma inflação mais resiliente. Aí ficamos com os juros mais elevados no mundo. Ou seja num cenário, seja no outro, nós temos uma dificuldade de crescer globalmente ano que vem. Então, fica difícil do mundo puxar o Brasil nesse contexto. E nós também não estamos fazendo direito a nossa parte, que é ter um fiscal equilibrado para dar confiança, para atrair investimentos. Nossos investimentos estrangeiros diretos, eles estão negativos. Quando nós olhamos a formação bruta de capital fixo, que dá a proxy ali do investimento no PIB, está negativa no acumulado de 12 meses. E sem investimentos, como é que nós vamos crescer? Então, nós estamos um pouquinho mais pessimistas do que a média para 2024, e aí, trazendo a questão do agro, o agro, infelizmente, não vai contribuir ano que vem. O que tinha para contribuir foi esse ano, crescimento de 16%. Né? Que outra contribuição o setor pode dar? Certo. Você mencionou vários fatores aqui, como a nítida desaceleração da economia brasileira. Temos outros dados também, uma inflação sob controle, serviços contraindo. E eu quero saber se, na sua avaliação, uma possível extensão do ciclo de cortes de juros pelo Banco Central, que é ventilada no mercado, especialmente depois da melhora no cenário externo, com novas sinalizações de cortes de juros pelo Banco Central americano, se uma possível extensão dos cortes aqui no Brasil pode ajudar a equilibrar essa balança, Antônio? Diego, acho que o Banco Central está fazendo um trabalho belíssimo. Se tem uma coisa que nós, economistas brasileiros, somos bons, é em inflação. A gente sente cheiro de inflação de longe, até porque nós somos massacrados nas faculdades para estudar a inflação, porque é um fenômeno que o Brasil lutava e luta, né? Luta todo dia. Diferente dos economistas dos países desenvolvidos, que isso é um tópico de uma disciplina, para nós é algo bastante importante. E o Banco Central, ele foi muito assertivo. Começamos a subir os juros bem antes, e isso fez com que o topo de alta da Selic tenha sido bem menor. Se nós tivéssemos atrasado, como fez o Fed, como fez o BCE, talvez nós tivéssemos chegado a 20. Mas não, ficamos nos 13,75 e começamos a descer bem antes, por causa do belíssimo trabalho do Banco Central. Então, nós temos que dar crédito ao banco, às decisões que estão sendo tomadas pelo Copom desde quando o problema começou. Segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte: eu não me alinho a estas vozes que trazem, não, mas por causa disso, daquilo, pode ser que o Banco Central mude o ritmo de queda. Eu não acredito nisso. Sabe por que eu não acredito? Porque eu leio a ata do Copom, porque eu leio o comunicado do Copom, e lá está escrito:
de forma consensual, de forma unânime, todos os membros do Compom entendem que o ritmo adequado de queda nas próximas, no plural, portanto, reuniões, é de 0,5%. Então, no mínimo, as próximas duas, a queda será 0,5%. Ele pode mudar de ideia? Não, não pode. Porque um Banco Central ele tem que ser muito assertivo. Ele tem que dizer o que vai fazer e cumprir o que diz. Então, o Banco Central, quando ele não tem ideia o que deve ser feito, ele diz o seguinte: olha, nós vamos aguardar os próximos dados e, sob a luz dos próximos dados, nós tomaremos a nossa decisão. Quando ele tem uma ideia, mas não tem convicção, porque o cenário está muito nebuloso, ele vai escrever na ata o seguinte: olha, nós temos um viés de alta, um viés de baixa, mas a magnitude nós vamos tomar a partir dos dados entre uma reunião e outra. Quando ele diz eu vou fazer isso, é porque ele está convicto do que ele tem que fazer. E quando ele diz eu vou fazer isso nas próximas, é aquilo que vai fazer. Então, a minha sugestão a todos os investidores e todo o pessoal que acompanha o Veja Mercado é: confie no que está escrito. Não entre nesse oba-oba de que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando o Banco Central está dizendo que ele vai fazer, ele vai fazer. Então, cuidado para não perder dinheiro ou dar dinheiro, né, em operações lá, que é só para gerar carteira, esperando uma coisa que dificilmente vai acontecer, só se mudar muito o cenário. Do contrário, o Banco Central vai cumprir o que ele escreve. Antônio, as aprovações do arcabouço fiscal e da reforma tributária esse ano e as elevações da nota de crédito do Brasil pela FIT no meio do ano, agora pela S&P, podem melhorar o ambiente de negócios aqui no Brasil e atrair novos investimentos estrangeiros para o país também? Pode, sem dúvida. E agora é importante a gente lembrar que essa melhora da nota, da percepção do mercado, das agências de risco, as agências de risco, elas têm, até pelo compromisso e a seriedade que elas têm com o mercado, elas precisam olhar para o passado, elas precisam olhar para o que já está dado, para o que já está consolidado. O que vem pela frente precisa, é lógico que eles têm uma percepção, mas o que mais importa são os números que já aconteceram. E nós temos, em 2022, um superávit primário. Depois de um longo inverno fazendo déficits e com uma dívida, seja líquida, seja bruta, subindo, nós passamos a ter superávites primários e uma estabilização do nosso endividamento. E isto, evidentemente, que deve trazer para a nota de crédito do nosso país uma melhora. Isso tem que refletir em melhora. Afinal de contas, foi um grande esforço de todos nós, da sociedade brasileira, para atingirmos esse patamar. No entanto, Diego, nós estamos um pouco preocupados com os resultados fiscais atuais. Nós estamos, desde junho, fazendo déficits primários, desde junho. Em maio, o governo ele estimava um déficit de 107 bi. Aí depois, em setembro, ele revisou o tamanho do déficit para 145, e agora, em novembro passado, ele reestimou para 177. E o Banco Central disse: não, Tesouro, não é 177, é 203. Você está pegando a receita do PIS/PASEP, que não foi buscado pelos brasileiros, e colocando como receita primária. Isso não é receita primária. Então, o seu déficit é 203. Ou seja, entre maio e novembro, o déficit esse ano quase que dobrou. Qual é a impressão que isso passa para nós no mercado? Que o governo não tem controle do tamanho do seu déficit. E aí ele tenta equilibrar esse déficit com medidas que aumentem a arrecadação. Foram 13 até agora, e foram várias, né, medidas de aumento de arrecadação. E isso não está funcionando, porque nos últimos 5 meses, em termos reais, nós arrecadamos menos do que os iguais meses do ano passado. Ou seja, estamos aumentando a carga e diminuindo a arrecadação. Que, aliás, não causa surpresa num cenário econômico de desaceleração que nós estamos passando, com o nível de endividamento das famílias e das pessoas. Aumentar a carga tributária
tende a realmente diminuir a própria receita. Então, como se tudo isso não bastasse, as sinalizações, o próprio presidente da República dizendo, tá, e se tiver que se endividar mais para crescer, e daí? Não pode. Até inclusive no evento, a presidente do partido do presidente fez algumas declarações muito duras, atacando o ministro Fernando Haddad, que defendeu e defendeu bem os interesses do país, dizendo, não, peraí, somente mais gasto não garante crescimento. O ministro Haddad foi uma voz lúcida neste contexto. Mas aí, em seguida, o líder do governo disse que se não gastar mais, se não endividar, não vai ganhar a eleição em 2024. Ou seja, as coisas não estão indo bem nas finanças de 2023, e as sinalizações, elas são todas no sentido de derrubar a própria lógica do arcabouço fiscal que foi criado por este governo neste ano, já no próximo. Então, isto preocupa, porque as agências de risco, elas levam tempo para tomar uma decisão sobre uma nota, mas elas tomam. Então, talvez hoje nós estejamos colhendo os frutos do que nós tivemos no passado de melhoria, mas quem sabe ali na frente nós tenhamos interrompido esse ciclo de melhora que nos leva para o grau de investimento, ou seja, talvez a gente vá ter que adiar por mais tempo atingir novamente o grau de investimento, justamente por conta de uma política fiscal que não está funcionando bem. Tá certo, Antônio. Quero agradecer sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi bacana e as portas do nosso programa estão sempre abertas. Até uma próxima e boas festas. Feliz ano novo para você. Muito obrigado, Diogo. Para mim foi uma honra, uma alegria estar contigo, com todo o pessoal do Veja Mercado. E um excelente Natal para você, para sua família e para toda a nossa audiência. Para todos nós. Valeu, até mais. Valeu, até. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações ao que será assunto ao longo do dia no mercado, porque ainda nesta manhã os Estados Unidos vão publicar a última leitura do PIB do terceiro trimestre do país. Ontem nós tivemos o IBC-BR de outubro, uma retração de 0,06%, contra uma expectativa de alta de 0,1% do mercado. E amanhã tem a publicação dos números de inflação dos Estados Unidos referentes ao mês de novembro. Reta final do ano, ainda tem assunto para a gente discutir aqui no Veja Mercado. Ponto final nesta edição. Nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra, viu? Aqui a gente se encontra. Até lá.